Por que vocês estão olhando para mim? Vocês também me condenam? Vocês acham que eu sou culpado? Vocês talvez nunca tenham ouvido exatamente o que aconteceu e tudo o que eu fiz. Eu sou inocente. Eu sou inocente. Eu não tenho culpa nenhuma. Eu lavei as minhas mãos. Meu nome é mesmo Pôncio Pilatos. Pôncio é uma palavra que significa ponte, que significa relação, relacionamento, união. E Pilatos é uma palavra que vem da arma mais poderosa que os romanos têm, o pilium. Talvez por isso eu seja uma pessoa muito contraditória. Eu sou um homem de paz e de guerra. Eu sou um homem de amor e de ódio. Eu sou um homem de vida e de morte. Eu lembro de tudo no ano passado. Cada coisa que aconteceu. Lembro de tudo. E posso contar para vocês. Durante todo esse ano, eu não dormi direito, provavelmente, nenhuma noite. Eu não consigo me esquecer de dia e de noite, tudo o que aconteceu. Mas eu não tenho culpa de nada. Eu fiz tudo o que eu podia. Por isso que eu lavei as minhas mãos. Aqui não tem culpa nenhuma. Mas todos me condenam quando me olham. Por que será? Tudo que eu tentei fazer foi fazer o que é certo e ainda agradar a César. César que me colocou como governador aqui da Judéia e Samaria. Claro que isso foi com uma ajuda do meu amigo Sejano, da guarda pretoriana. E eu faço tudo para agradá-los, porque eu quero ser um senador romano. E eu vou fazer tudo para chegar lá. Podem ter certeza disso. Essa minha posição como governador da Judéia e de Samaria, ela é muito estratégia e cobiçada por muita gente. Ela é a ligação entre o norte e o sul, a ligação entre o leste e o oeste. E muito provavelmente depois daqui eu serei nomeado senador romano. E esse é o meu objetivo, e eu não vou perder isso por nada. Eu preferiria não estar aqui. Daqui uma semana vai ser a Páscoa judaica de novo. Eu preferia estar nas praias de Samaria, nas praias do Mediterrâneo, onde eu moro, sossegado, tranquilo. E vem aqui agora com esse povo tão complicado e confuso como são os judeus. Quando eu cheguei aqui, a minha tropa veio com estandartes de César. E para mostrar a minha simpatia para o povo,
Eu queria chegar no pátio do templo e mostrar os estandartes, dizendo: olha aqui, vocês fazem parte do Império Romano. Mas só porque tinha a imagem de César no estandarte, eles não deixaram a gente entrar. Eu pensei, mas que petulância, como podem não deixar entrar o governador? E eles foram tão sérios nisso, que eles se jogaram no chão e disseram: você só passará aqui por cima do nosso cadáver. Eu ia fazer isso, eu ia passar por cima deles. Mas me aconselharam que seria melhor ser pacífico e bondoso. E o meu lado Pôncio acabou vencendo. E eu desisti daquilo. Eles também ficaram com muita raiva de mim, quando eu peguei parte do tesouro do templo deles para construir um aqueduto que iria servir a cidade inteira. Que povo esquisito, nem para fazer o bem para eles. Quando eu cheguei aqui, no ano passado, a minha esposa e eu, nós viemos 2 dias antes da Páscoa. Estava tudo tranquilo. Nós não tínhamos notícia de que nada diferente iria acontecer. Mas quando nós chegamos, tinha um pedido de Caifás para promover o julgamento de uma pessoa no Sinédrio. Claro que eu concordei, pode fazer o julgamento. Até porque eu queria me dar bem com Caifás, fazia parte das relações políticas. Nós fomos dormir tranquilos, mas às 6 horas da manhã, Flávios me chamou e me disse: Caifás quer falar com você de novo. Eu falei: mas que é isso? Que esse homem deseja falar comigo de novo? Eu já autorizei o que eles queriam. Aí ele disse: não, ele insiste em falar com o senhor. E aí ele veio e me disse: nós condenamos esse homem à morte. E nós queremos que você autorize a morte desse homem. Eu pensei assim, mas que petulância. Eles fazem tudo e querem que eu assuma a culpa? De que eu seja o culpado? Eu não vi julgamento nenhum, eu não sei quem é a pessoa, não sei que crime ele cometeu. Como que eu vou autorizar a condenação à morte de alguém que eu nem sequer sei o que aconteceu? Mas aí eles disseram: trata-se de Jesus. Eu falei: Jesus? Como assim? Eu já tinha mandado uma carta para Roma falando de Jesus, porque ele se tornou um homem muito famoso, mas ele era um rabino, ele era um religioso, ele fazia milagres, ele ensinava oração, ele ensinava a dar esmola, ensinava jejum, ele ensinava coisas da religião judaica, estava se tornando um homem muito famoso. Eu tinha até simpatia por ele. Dizem que ele só andava fazendo bem. Mas eles disseram: não, nós estamos trazendo ele aqui porque ele merece ser condenado. Eu falei: não, mas que crime ele fez? Se vocês não me disserem que crime ele fez, eu não posso autorizar a morte dele. Então, eles disseram: ele é um blasfemo. Eu pensei: blasfêmia não é um crime romano. Blasfêmia é um crime religioso. Então vocês condenem ele à morte. Eles disseram: não, nós não podemos fazer. Além do mais, nós estamos na semana da Páscoa. Nós não podemos condenar um homem à morte. Mas queremos que você autorize.
então ele pode ser morto. Eu perguntei de novo, mas que acusações vocês fazem? Só uma acusação religiosa? Eles disseram não. Nós temos 3 acusações para fazer contra ele. A primeira é de subverter a nação judaica contra o Império Romano. A segunda é que ele proíbe pagar tributo a César. E a terceira é que ele quer tomar o lugar de César e se tornar o nosso único rei. Quando eu ouvi isso, eu fiquei preocupado. Como assim? Esse homem está incitando uma rebelião contra o império? E eles disseram isso mesmo. E se você não o condenar, você está traindo a César, porque você está aqui para defender o Império Romano e defender a César. E eu pensei, isso é verdade. Mas um dos meus auxiliares ali me cochichou e disse: ô Pôncio, isso tudo é mentira. Eu falei, é mesmo? Pergunte para Jesus. Quando Jesus chegou à minha presença, ele estava calmo, cansado parecia, mas calmo, tranquilo. Ele usava vestes de rabino. Ele não parecia ser um revolucionário. Não parecia ser um homem perigoso. Eu sabia que eles estavam mentindo a respeito disso. Quanto à segunda questão de tributos, eu perguntei para os meus soldados, é isso mesmo que ele ensina para não pagar tributos a César? Eles disseram, não. Ele não disse isso. Ele disse que é para dar para César o que é de César e dar para Deus o que é de Deus. Então ele falou, pague o tributo para César, mas dê oferta de fé, dê oferta de amor. Isso que ele ensinava. Ele não disse para não pagar o tributo a César. Ele até pagou o tributo. E a terceira acusação, que ele queria ser rei. Então eu perguntei para ele, diretamente, você é mesmo rei dos judeus? E aí ele teve coragem de me perguntar, você está querendo saber isso por interesses, por causa dos sacerdotes? Ou você quer saber porque interessa para você saber? Eu disse para ele, Jesus, eu não sou judeu. Quem está acusando você é o seu próprio povo. Por isso eu estou fazendo essa pergunta. E eu perguntei de novo, você é mesmo o novo rei? Você quer ser o rei dos judeus? E Jesus deu uma resposta completamente desconcertante. Ele disse, você não percebe, Pilatos, que o meu reino não é deste mundo? Que se eu quisesse este reino, os meus discípulos lutariam para que eu o conquistasse. Mas o meu reino não é deste mundo. Quando Jesus disse isso, eu fiquei mais confuso ainda. Então Jesus continuou dizendo, a minha presença diante de você, de mãos atadas, não é o suficiente para mostrar que o meu reino é um reino espiritual? O meu reino é construído como uma comunidade de homens de fé e de amor a Deus. E por isso eles se tornam cidadãos do reino de Deus. Aí eu repeti a pergunta, mas então você é um rei? E eles disseram, sim, eu sou um rei.
Mas o meu reino não pertence a este mundo. Eu olhei para ele e ele ainda acrescentou dizendo: eu vim a este mundo com o propósito de construir um reino para o meu Deus, para o meu Pai. Quando ele disse isso, eu pensei, esse homem não tem perigo nenhum. Esse homem parece um louco religioso, fanático nas coisas espirituais. Eu não posso condená-lo. Vocês entendem? Então, o que eu fiz? Eu chamei os judeus e disse para eles: eu já interroguei Jesus e eu não vejo culpa nenhuma nele. Então eles disseram: mas o que você vai fazer com esse Galileu? E quando eles disseram isso, eu me lembrei: ele é Galileu? Herodes é o governador da Galileia e ele está agora, essa semana, em Jerusalém, porque ele veio para assistir à Páscoa. Então eu vou mandá-lo para Herodes, porque é da jurisdição de Herodes, se ele é cidadão galileu. Então Jesus foi encaminhado para Herodes. Uma tropa levou Jesus até onde estava Herodes. E Herodes gostou muito de conhecer Jesus. Ele estava muito curioso para conhecer Jesus. E ele interrogou Jesus. Ficou algum tempo com Jesus. Fez muitas perguntas para Jesus, mas Jesus não deu nenhuma resposta para Herodes. E Herodes mandou ele de volta. E me disse: eu não vejo culpa nenhuma nesse homem. Esse homem é apenas um líder religioso. Nem merece a nossa atenção e a nossa preocupação. Então, eu disse para aqueles líderes de Jerusalém: olha, eu mandei para Herodes e nem Herodes o condenou. Então eu sei o que eu vou fazer, eu vou açoitá-lo. E depois eu digo para vocês o que eu vou fazer. Mandei açoitar Jesus. E levaram Jesus lá para o pátio e o açoitaram severamente. E o trouxeram de volta. Quando o trouxeram de volta, ele estava ali diante de mim, ferido, arcado, sofrendo, sangue escorrendo pelo seu corpo. E eu pensei: agora eu vou soltar Jesus, ele já apanhou o suficiente e está resolvida a situação. Mas os líderes judaicos continuaram clamando pela condenação dele. Morte a Jesus. Então, eu tive um último lampejo, uma ideia brilhante. Na semana da Páscoa, nós costumamos soltar um preso condenado, como sinal de misericórdia do Império Romano. Então eu propus para os líderes: nós vamos soltar Jesus como indulto de Páscoa. E eles disseram: não. Eu falei: mas se não soltar Jesus, quem que vocês querem que eu solte? E eles começaram a gritar: Barrabás, Barrabás, Barrabás. E a multidão começou a gritar: Barrabás, Barrabás. Eu fiz o sinal para que eles ficassem quietos. E eu disse: e o que eu vou fazer com esse homem chamado Jesus? E eles começaram a dizer: crucifica-o, 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 crucifica-o. E aquilo foi crescendo.
naquele momento mais terrível, um dos soldados veio e disse: a Cláudia, a sua esposa, lhe mandou um recado. E o recado é esse: por favor, Pilatos, não toque neste homem inocente e justo, a quem eles chamam de Jesus, porque nesta noite, através de um sonho, eu sofri muito por causa da injustiça que cairá sobre ele. E aquilo me perturbou ainda mais. E eu pensei, eu vou soltar Jesus. E quando eles ouviram o que eu disse, começaram de novo: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. E repetiam isso freneticamente. Eu não podia fazer mais nada. A sorte de Jesus já estava decidida. Então o que eu fiz? Eu pedi água, coloquei nas minhas mãos e disse para eles: eu estou limpo do sangue deste justo. E eles disseram: que o sangue de Jesus recaia sobre nós. Então eu não tenho culpa. Eu lavei as minhas mãos, estou com as minhas mãos limpas. Limpas. Eu não tenho culpa. Minha consciência está tranquila. E o que eu fiz? Eu o entreguei para que ele fosse crucificado. Mas a culpa foi deles, não foi minha. Por que eu sou tão condenado? O que eu fiz de tão errado? Eu escrevi para César falando bem de Jesus. Existe cópia dessa carta por aí. Eu entrevistei. Eu gostei da conversa com ele. Uma hora ele me falou da verdade e eu me interessei pelo assunto. E ele disse que ele era a verdade e ele tinha vindo para revelar a verdade do Pai. Eu não entendi muito bem o que ele falou, mas achei interessante o que ele falou. Era coerente para quem queria fundar um reino espiritual. Eu o enviei para Herodes. Pensei, de repente Herodes vai inocentá-lo, vai libertá-lo e pronto, está feito, resolvida a questão. Eu disse para o povo, enfrentei o povo várias vezes dizendo: eu não vejo nenhuma culpa nele. Eu tentei negociar. Eu tentei trocar Jesus por Barrabás. Mas o povo não queria. O povo pedia para soltar Barrabás. E eu ainda dizendo: mas então e Jesus, esse inocente, esse justo? E eles dizendo: crucificam, crucificam, crucificam. Eu não podia fazer mais nada por ele. O que eu tinha que fazer agora era por mim. Porque eu sabia que eu seria muito criticado. E por muito tempo, visto como aquele que autorizou a morte de Jesus Cristo. E de fato eu autorizei. Porque eu não tinha outra alternativa. Não era eu que queria
As autoridades judaicas é que queriam. Por isso que eu lavei as minhas mãos. Eu não tenho culpa da morte de Jesus. É claro que eu não levei o povo a fazer o que eu achava certo. Foi o povo que me levou a fazer o que eu achava errado. E eu fiz. Mas a culpa foi do povo. Eu não. Eu estou com as minhas mãos limpas. Limpas. Eu não tenho culpa nenhuma. Estou com a consciência limpa. E vocês? Por que vocês olham tanto para mim? Talvez você faça com Jesus a mesma coisa que eu fiz. Você está totalmente comprometido com Jesus até as últimas consequências? Duvido. Você quer servir Jesus sempre, mesmo que isso implique em sacrifício pessoal? Duvido. Você está disposto a fazer sempre o que é genuinamente correto e que Jesus manda você fazer? Duvido. Você sempre defende a honra de Jesus diante de qualquer outra pessoa e diante de qualquer outra situação? Duvido. Vocês também não se justificam colocando a culpa nos outros? Diga que não. Você está vendo? Vocês também lavam as suas mãos. Quanto a mim, eu não tenho culpa. As minhas mãos estão limpas. 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 Em verdade, como dizia Jesus, eu não gostaria de ter feito nada do que fiz. Não basta saber o que é certo. Não basta querer fazer o que é certo. É preciso fazer o que é certo. Quantas oportunidades eu tive de fazer o que era certo. Ah, se eu tivesse outra chance. Se houvesse uma outra oportunidade para mim, eu poderia voltar atrás. Eu faria tudo diferente. Mas eu sei que Jesus nunca precisou de meros simpatizantes como eu. Ele sempre procurou discípulos que negassem a si mesmo e tomassem a sua própria cruz e o seguissem. A minha esposa Cláudia fez isso. Ela é discípula fiel de Jesus e eu sei disso. Mas eu não fiz isso. Por quê?
porque eu lavei as minhas mãos. Eu não segui Jesus. Eu não obedeci Jesus. Eu não criei em Jesus. E você? Você? O que você tem feito com Jesus, chamado Cristo? Eu não tenho culpa. Eu lavei as minhas mãos. Estou limpo. Tenho a consciência limpa. Eu não tenho culpa. Nenhuma culpa. Eu lavei as minhas mãos. Jesus está sempre diante de nós. Em especial nesses dias que estamos vivendo agora, em que celebramos a Páscoa, que nos lembra que Jesus foi enviado por Deus, o próprio Deus que se fez homem, para morrer por nós na cruz. E ao terceiro dia ressuscitar, para garantir que nós também pudéssemos ter vida, vida abundante e vida eterna. As evidências são mais claras e inquestionáveis quanto possível. Elas estão diante dos nossos olhos. Só não crê quem não quer. Só não crê quem não quer. E quem crê, veste essa camisa, a camisa de Jesus, e é uma testemunha viva de Jesus, disposto até a enfrentar a morte, como seus primeiros discípulos enfrentaram. Nesta semana mesmo eu tive a oportunidade de ouvir o testemunho que já tinha ouvido diversas vezes, de um conhecido jornalista norte-americano, que trabalhava no Washington Post, um ateu ferrenho. Mas eis que um dia sua esposa, ouvindo a mensagem do Evangelho, converteu-se e foi batizada. Isso para este homem, Lee Strobel, foi revoltante. Ele não podia admitir que a sua esposa se tornara uma seguidora de Jesus, esse impostor. Então ele decidiu, como jornalista, fazer uma pesquisa acurada a respeito de quem era esse Jesus. E ele tentou provar, durante 2 anos, de que Jesus era uma farsa e de que a sua ressurreição havia sido maquinada artificialmente, de que nada disso havia acontecido. Pois bem, depois de 2 anos ele estava convertido. Ele não só não conseguiu provar, como ele ficou convencido de que Jesus de fato era o Filho de Deus, o Salvador, que veio, morreu e ressuscitou. Ele tinha todas as provas. E hoje ele está viajando o mundo, anunciando Jesus, o Filho de Deus, que morreu e ressuscitou. O caso de Cristo é o livro que ele escreveu, contando a sua história. E ele conta com emoção. Sabe, gente, nós não podemos ficar indiferentes diante de Jesus. Eu sei que existem muitas forças que agem sobre nós, para que nós não tomemos uma posição definida, clara e pública, de que sim, nós cremos em Jesus como nosso Salvador e Senhor pessoal. Ficar indiferente, lavar as mãos, é dizer não.
não, eu não aceito Jesus, eu rejeito. Mas se você crê em Cristo, então você não só vai testemunhar, mas você vai ter um verdadeiro orgulho de representar Jesus e dizer: sim, eu não só creio em Cristo, mas eu amo a Jesus, eu vivo para Jesus, Jesus vive em mim, tudo que eu sou depende dEle, tudo que eu faço na sua força. Assim deveríamos ser nós. Eu gostaria de encerrar esse momento tão sublime, em que estamos diante de Jesus, e dizer: não, eu não lavo as mãos, pelo contrário, eu faço questão de absolver Jesus. Ele é inocente e eu estou com Ele, eu estou com Ele. Querido Senhor Jesus, nós estamos nesses dias lembrando tão intensamente do Senhor, de quem o Senhor é, o Filho de Deus, o que o Senhor fez por nós, vindo a este mundo, e sendo assim tão gente, tão humano, nos amando, nos servindo, fazendo bem para todos que o Senhor encontrou pelo caminho. E por fim, indo voluntariamente àquela cruz, morrendo no nosso lugar, pagando pelo preço dos nossos pecados. E então, finalmente, ressuscitando com um corpo glorioso. Ó Senhor Jesus, nós cremos em Ti e estamos contigo para o que der e vier. Somos Teus discípulos, irmãos de fé, filhos de Deus, pelo que o Senhor fez por nós. E nós queremos, ó Pai, honrar o Teu nome, queremos glorificá-lo através da nossa vida, queremos renovar, Senhor Jesus, o nosso compromisso contigo. Assim, ó Pai, assim, Jesus querido, nosso Salvador, nós nos dedicamos agora para a Tua honra e para a Tua glória. Amém.